Olá, meu nome é Josiane, eu sou estudante de psicanálise e hoje eu vou fazer um vídeo falando mais sobre o transtorno de personalidade narcisista. Eu busquei informações em algumas fontes que eu vou estar deixando no primeiro comentário fixado desse vídeo e também nas minhas experiências pessoais com narcisistas patológicos. Eu peço desde já que, se gostarem desse vídeo, deixem seu like, se inscrevam no canal e ativem o sininho das notificações para que a plataforma entenda que você curte nosso conteúdo e te indique outros vídeos desse canal. Peço também que, se possível, deixe o seu comentário e assista a pelo menos mais um vídeo nosso para que a gente possa crescer e levar mais informação a todas as vítimas de narcisistas patológicos. Vamos começar então o tema do vídeo de hoje. Freud, em seu escrito de 1914, fala sobre o narcisismo. Entretanto, ele identifica a existência de um narcisismo primário, no qual não vou me estender muito, porque o objetivo desse vídeo é falar sobre o narcisismo patológico, ou seja, o narcisismo enquanto uma patologia do ego. O narcisismo primário faz parte de uma fase do desenvolvimento de todo ser humano, onde o bebê realiza um investimento da sua energia no seu próprio eu, para que posteriormente ele possa realizar esse investimento em outros objetos, em outras pessoas. No narcisismo primário, Sua Majestade, o bebê, como diria Freud, não vê uma diferenciação entre ele e a mãe, e confunde essa dependência da mãe com sua própria onipotência. Nesse momento, a criança ainda não possui um ego formado, ego segundo a concepção freudiana, ou seja, o bebê não possui uma instância que lhe confira uma noção de eu, de um sujeito separado da realidade. O ego vai se constituindo aos poucos, através do contato da criança com seu ambiente e com seus familiares. O narcisismo patológico só surge em um ego desenvolvido, que realiza essa distinção entre o eu e os objetos, entre o eu e o mundo que o cerca. Com relação ao surgimento do narcisismo enquanto uma patologia, existem diferentes linhas de pensamento. Alguns compreendem o ambiente familiar como responsável pelo desenvolvimento dessa estrutura de personalidade. Há autores que refutam as experiências familiares como responsáveis pelo desenvolvimento do transtorno narcisista. Existem correntes que apontam para a contribuição de tendências genéticas que confiram uma maior probabilidade para o desenvolvimento do transtorno. Por isso, é comum encontrar narcisistas patológicos nos mais diferentes espectros em uma mesma família. Para os estudiosos que acreditam na influência do ambiente familiar para o desenvolvimento desse tipo de personalidade, esse condicionamento familiar pode se dar de duas formas, seja pela superproteção e ausência de limites, o que seria o caso do filho dourado, sobre o qual já falamos aqui no canal, seja pela escassez ou ausência de afeto na infância, tese que se enquadra na condição do filho bode expiatório, que também já temos vídeo no canal sobre ele. Basta procurar na playlist Personagens da Dinâmica Narcisista, que você vai encontrar os vídeos sobre o filho dourado e sobre o filho bode expiatório. O Dr. Kurt Mendonça, em seu livro Guia de Sobrevivência para Vítimas de Narcisistas Malignos, refuta as duas correntes,
tanto a naturalista, que acredita na herança genética como fator-chave para o desenvolvimento do transtorno narcisista, quanto a corrente educacional, que delega aos pais a responsabilidade pela criação de um narcisista patológico. Ele considera que ambas as correntes culpabilizariam os pais pelo surgimento de um narcisista na família, o que deixaria o narcisista patológico em uma situação confortável, ao ver a responsabilidade por seus atos sendo transferida aos outros. Kurt ainda cita uma terceira corrente, a multifatorial, que defende a existência de um componente genético mesclado à influência de fatores familiares e ambientais no desenvolvimento da patologia, sendo o fator livre-arbítrio o mais preponderante, ou seja, essa corrente inclui o fator escolha do próprio narcisista sobre suas atitudes. Inclusive, eu indico muito o livro do Dr. Kurt Mendonça para vítimas de abuso narcisista, tendo esse abuso se dado em qualquer esfera, seja na familiar, relacionamentos, trabalho, porque ele tem uma abordagem muito direta e esclarecedora sobre o tema, trazendo o problema sob uma perspectiva da vítima, sem romantizar os abusos, mesmo que eles se deem no plano familiar. Eu digo isso porque é muito comum a gente ver psicólogos, coaches, pessoas que trabalham na área de saúde mental, que minimizam os estragos provocados por um narcisista patológico quando esse último se trata de um parente, normalizando e até romantizando os abusos. Inclusive, como eu falei no início desse vídeo, eu vou estar deixando algumas indicações bibliográficas no primeiro comentário fixado do vídeo. E se vocês também tiverem alguma indicação, pode deixar nos comentários. Aqui é um espaço para troca de ideias, de informações, de opiniões. Eu não estou aqui impondo nenhum ponto de vista. A corrente de pensamento que eu, particularmente, mais entendo como próxima da realidade é de que sim, existe um componente do ambiente familiar e da relação com os cuidadores na estruturação do narcisismo enquanto uma patologia do ego. Isso porque é muito comum, ao conversar com vítimas de abuso narcísico, perceber a incidência de duas ou mais pessoas portadoras desse transtorno em um mesmo núcleo familiar. Exemplo, o avô ou a avó já tinha traços narcisistas, aí vem a mãe e o pai que também tem, aí vem um irmão que também tem, e por aí vai. Claro que a minha percepção, baseada em alguns estudiosos do assunto, constitui apenas um dos caminhos pelos quais podemos explicar a formação da personalidade narcisista. Lembrando que esse assunto até hoje ainda é estudado e podem surgir futuramente novos apontamentos a respeito da formação do transtorno. Então, eu explicaria o desenvolvimento do transtorno narcisista através dos processos de identificação e de projeção. Ou seja, em determinado momento da infância, a criança se identifica com um dos pais, ou um dos cuidadores, ou seu cuidador, que pode ser uma mãe solo, um pai solo, um dos avós, dos tios, etc. Ao se identificar com um dos pais, a criança introjeta as características daquele cuidador com o qual ela se identificou e passa a agir como ele, se afastando cada vez mais de si mesma, do que ela realmente quer, dos seus reais desejos. Então,
Se esse cuidador já porta características narcísicas na sua personalidade, como um senso de superioridade, fantasias de grandeza, desejo de dominação e manipulação dos outros, a criança vai replicar esses traços e adicioná-los à sua própria personalidade, estruturando assim, uma personalidade narcisista. Alguns autores, como Melanie Klein, chegaram a identificar crianças que possuíam sentimentos de raiva excessiva contra seus cuidadores, especialmente contra a mãe, chegando a interiorizar essa mãe monstruosa. Não se sabe se essa interpretação da criança veio de uma fantasia ou tem um componente de realidade. E como essa criança se sentia ameaçada por seus próprios impulsos agressivos, ela compensaria essas sensações de raiva e inveja, como também seus sentimentos ambivalentes com relação à mãe, ambivalentes porque ela odeia alguém que ela deveria amar, com fantasias de riqueza e onipotência. Claro que eu estou falando aqui de uma maneira muito sucinta sobre a visão da autora. Particularmente, eu já vi casos em que a criança desde cedo foi incentivada por seus cuidadores a desenvolver sentimentos de superioridade, competição com relação aos seus colegas, e de fato, a pessoa cresceu com uma personalidade extremamente narcisista. Já vi casos também de pessoas que cresceram em lares saudáveis, mas mesmo assim desenvolveram um senso de grandeza, falta de empatia, mesclado a fantasias megalomaníacas. Então, o narcisista cria um falso self grandioso, onipotente e profundamente marcado por um senso de superioridade sobre os outros. Geralmente são pessoas vazias, seu mundo interno é preenchido, ora pelo seu senso de onipotência, por manias de perseguição, por uma raiva descontrolada, por tentativas de defesa, utilizando a máxima de que a melhor defesa é o ataque, e pelo medo de que a qualquer momento surja alguém superior a eles. Isso, claro, na visão distorcida e competitiva que eles têm. São pessoas que fazem um profundo investimento em sua própria imagem, não existindo espaço para o investimento em outras pessoas que são desconsideradas. Suas necessidades são priorizadas em detrimento das necessidades alheias e as outras pessoas são utilizadas, seja para a realização dos seus desejos, seja como meio de regular suas emoções e fortalecer sua autoestima, que é extremamente frágil. Narcisistas patológicos são sedutores, manipuladores e dominadores, com falsos elogios, um carisma e uma pseudo-generosidade, conseguem seduzir facilmente as suas vítimas, principalmente os codependentes que se tornam presa fácil para o narcisista. O codependente precisa se sentir amado e, em contrapartida, o narcisista pode fingir amor até obter o que deseja, como uma gratificação financeira, uma oportunidade de uma escalada social, ou mesmo uma vítima a quem desqualificar para se sentir grandioso. Como tática de defesa principal, os narcisistas patológicos fazem uso da desvalorização do outro para reafirmar a sua grandiosidade. Ao contrário do que os narcisistas fazem os outros pensarem, eles não amam a si mesmos. Eles idolatram o falso self onipotente construído desde a infância. Ou seja,
Eles alimentam a noção distorcida de si mesmos como alguém poderoso, onipotente, grandioso e superior, mas no fundo se sentem inseguros, vazios, inferiores, dependentes da adoração alheia para continuar suprindo seu falso self. Eles podem até fazer você pensar que você depende deles, mas na verdade, eles é que dependem de você. Nós mesmos, pessoas empatas, muitas vezes construímos um falso self. Exemplo, quando a gente está muito triste, mas vai para as redes sociais, posta fotos de viagens, jantares, momentos felizes, passamos para os outros a imagem de que somos pessoas realizadas, mas na verdade, esse falso self mascara a nossa vulnerabilidade e a nossa incapacidade de lidar com os problemas. A diferença é que o narcisista patológico investe nessa imagem o tempo todo. Para ele, o mais importante é o parecer ser do que o que realmente você é. Ele precisa parecer onipotente, grandioso, belo, inteligente, poderoso, generoso e rico, ainda que seu verdadeiro self seja extremamente frágil. Só uma observação: quando eu falo self, eu estou me referindo à noção de si mesmo, ao si mesmo. Narcisistas patológicos podem participar de ONGs, grupos religiosos, podem adotar crianças e até mesmo lutar por causas sociais a fim de sustentar a imagem de generosidade e altruísmo, o que lhes renderia a aprovação social. Outra característica, e essa eu considero extremamente perigosa, é que narcisistas patológicos não sentem empatia, aquela esfera de sentimento humano que nos conecta com outras pessoas. Eles também não sentem remorso. E isso os torna capazes de fazer qualquer coisa, mas qualquer coisa mesmo, para prejudicar a sua vítima. Muitos narcisistas não chegam a realizar as atrocidades que eles gostariam, mas por medo de que isso venha ferir a sua imagem social, a imagem que eles tanto prezam e tanto protegem, visto que precisam constantemente da aprovação alheia. Mas ainda assim, narcisistas continuam sendo perigosos. Alguns estudiosos no assunto advogam que narcisistas têm o emocional de uma criança, pois não superaram de forma satisfatória uma determinada fase do seu desenvolvimento. Ocorre que o seu intelecto é de um adulto. Logo, o narcisista não vai se restringir a provocações, bullying, difamações. Muitos vão agir, pôr a mão na massa para prejudicar aqueles que eles identificaram como vítima ou aqueles que eles invejam e querem superar. Pode ser aquele seu colega de trabalho que puxa seu tapete para tomar seu emprego ou seu cargo. Pode ser aquela sua amiga que seduz seu namorado para mostrar o quanto ela é mais bonita e interessante que você. Pode ser o chefe que pratica assédio moral contra seus funcionários, se acreditando intocável. Pode ser aquele seu parente que usa de tramóias para ficar com a sua herança. Por isso, eu, particularmente, desaconselho a convivência com narcisistas patológicos. E o grande dilema que acompanha os narcisistas patológicos é que eles necessitam da admiração alheia, mas odeiam a ideia de depender dos outros. Ou seja, eles precisam de outras pessoas,
da aprovação delas, da admiração delas, mas odeiam se conectar com elas. Esse dilema torna a chegada da terceira idade extremamente difícil para pessoas com transtorno narcisista, pois é uma época da vida que inclui muitas vezes a dependência de terceiros para os afazeres do dia a dia. Para o Manual de Diagnósticos e Estatísticas e Perturbações Mentais, o DSM-5, o transtorno de personalidade narcisista se encontra nas perturbações de personalidade do grupo B. E para o diagnóstico do transtorno de personalidade narcisista, algumas características devem estar presentes. Padrão global de grandiosidade em fantasia ou comportamento, necessidade de admiração e ausência de empatia, começando no início da idade adulta e presente numa variedade de contextos, como indicado por 5 ou mais dos seguintes. 1. Tem um sentimento grandioso de autoimportância. Por exemplo, exagera na exaltação de talentos e realizações, esperando ser reconhecido como superior, sem realizações proporcionais. 2. Preocupa-se com fantasias de êxito ilimitado, poder, brilhantismo, beleza e amor ideal. 3. Acredita que é especial e único, e que só pode ser compreendido por ou estar associado a outras pessoas ou instituições especiais e de elevado estatuto. 4. Necessita de admiração excessiva. 5. Tem um sentimento de titularidade, isso é, expectativas não razoáveis de tratamento especialmente favorável ou adesão automática às suas expectativas. 6. Explora os outros, isso é, utiliza os outros para atingir seus próprios fins. 7. Tem ausência de empatia, não está disponível para reconhecer ou identificar-se com os sentimentos e necessidades dos outros. 8. Frequentemente inveja os outros ou acredita que os outros o invejam. 9. Demonstra arrogância, comportamento ou atitudes altivas. Ainda segundo o DSM-5, a característica essencial da perturbação narcísica da personalidade consiste num padrão invasivo de grandiosidade, necessidade de admiração e ausência de empatia, com começo no início da idade adulta e presente numa variedade de contextos. Os indivíduos com essa perturbação têm um sentimento grandioso da sua importância. Critério 1. Sobrevalorizam por rotina as suas capacidades e exageram as suas realizações, parecendo com frequência gabarolas e pretensiosos. Assumem com naturalidade que os outros atribuem o mesmo valor aos seus esforços e podem ficar surpreendidos quando o reconhecimento que esperam e julgam merecer não se concretiza. E ainda segundo o DSM-5, abre aspas, a prevalência estimada para a perturbação narcísica da personalidade, com base nas definições do DSM-4, varia de 0% e 6,2% nas amostras da comunidade, fecha aspas. O transtorno de personalidade narcisista não tem cura,
porque o indivíduo já incorporou os comportamentos narcísicos como parte da estrutura de sua personalidade. Podemos dizer que é uma forma de ser e estar no mundo. O tratamento para esse tipo de transtorno constituiria em terapia, mas é muito difícil, pois faz parte das características do transtorno que o narcisista não enxergue os seus problemas e vulnerabilidades. Então, dificilmente um narcisista patológico vai buscar um terapeuta, mas, caso ele chegue a procurar um tratamento, certamente vai tentar manipular o terapeuta ou competir com ele, tendo em vista que o narcisista patológico pode enxergar o terapeuta como alguém superior a ele e que ele precisa desvalorizar para reafirmar o seu falso self. E por último, existem várias derivações do transtorno de personalidade narcisista, como o narcisista grandioso, o vulnerável, o somático, o cerebral e por aí vai. Podem existir algumas pequenas diferenças comportamentais entre uma variação e outra, mas todos possuem algo em comum: o senso de superioridade e a falta de empatia, ainda que esse senso de superioridade esteja ocultado, como no caso do narcisista vulnerável. Bom, minha gente, eu termino o vídeo por aqui. Eu peço desculpas caso o vídeo tenha ficado muito longo, mas eu decidi trazer o máximo de informações a respeito do transtorno de personalidade narcisista para vocês. Pois como esse canal tem o propósito de falar sobre abuso intrafamiliar praticado por cuidadores narcisistas, eu achei por bem oferecer a vocês toda a informação possível a respeito da pessoa com quem vocês convivem e de quem são vítimas. Óbvio que nós não estamos aqui diagnosticando ninguém. Só quem pode realizar o diagnóstico a respeito do transtorno são os psiquiatras e psicólogos. O que estamos fazendo é identificar traços da personalidade. Ocorre que mesmo que a vítima do narcisista patológico não tenha a formação acadêmica necessária para diagnosticar alguém com esse transtorno, ela é a primeira que vai perceber as características do transtorno. É ela quem vai sentir na pele e na alma as perturbações causadas por um narcisista, pois é a vítima que convive diariamente com o narcisista que vai conhecer a sua verdadeira faceta. Quando eu me refiro aqui à sua verdadeira faceta, eu não estou falando do seu verdadeiro self, frágil e dependente da aprovação alheia, mas a faceta de um agressor e manipulador que se dissocia da máscara social que ele costuma usar com outras pessoas, de alguém extrovertido, carismático e generoso. Então é isso. Se gostou do vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. Um forte abraço, um beijo no coração e até o próximo vídeo.